da leitura da mensagem do nosso irmão Laura. Boa noite a todos. Dia de Deus. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando a responsabilidade do lar. Aquele se encarregou de pesados sacrifícios, apagando a si mesmo para que os filhos se titulassem com o brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes, pelos próprios descendentes exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora, e em muitas ocasiões alquebrada por dentro, sob a carga das lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse, e ainda outros renunciaram à felicidade própria a fim de se converterem nos guardiões da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens que não vacilaram em abraçar amargos compromissos, a benefício daqueles que recebem os dons da vida. Ainda mesmo que se transviaram ou enlouqueceram sobre a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeito, apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na Terra de hoje institui datas de homenagens a profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também o Dia dos Pais é o dia de Deus. Bom, para que a gente entre em sintonia, possamos cerrar nossos olhos físicos, mas com o espírito aberto, possamos elevar o pensamento até Jesus, a esse governador desse grande hospital, dessa grande escola chamado Planeta Terra. Que possamos pedir a Ele agora toda essa vibração de paz, que possamos deixar todos os nossos problemas lá fora e que agora, Senhor, possamos absorver tudo dessa palestra. Com a permissão dos espíritos amigos da casa, possamos dar início aos trabalhos da noite. Que assim seja. Hoje a gente recebe pela segunda vez, aqui na casa, a Flávia Rabashi Sami Pereira, que é da Sérgio de Joinville. Segunda vez que vira tarefeira da casa. Boa noite a todos. O tema da nossa palestra hoje está no Livro dos Espíritos, das perguntas 920 a 922, e fala das felicidades e infelicidades relativas. Então, na pergunta, a gente vai começar a falar sobre isso, nessa pergunta 920, que Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: se o homem pode gozar de uma felicidade completa aqui no nosso planeta Terra? E os espíritos nos respondem que não, que a nossa vida nos foi dada aqui nessa encarnação do planeta Terra como provas e expiações, mas que, no entanto, depende somente do homem a suavização dos seus males e ser tão feliz quanto é possível aqui no nosso planeta. Então, desde a mais recuada antiguidade, o homem se vê nessa questão de como ser mais feliz, de como que eu busco a minha felicidade. Se existe uma receita para todos nós acharmos a tão sonhada felicidade. E todos eles, todos esses pensadores e todos esses homens, buscaram receitas para vencer as suas dores, as suas vicissitudes, as suas angústias, o seu medo da morte. A mais antiga referência de filosofia que a gente tem, falando sobre esse tema da felicidade, aconteceu entre
7 e 6 antes de Cristo. E o nome do filósofo era Tales de Mileto. E ele deu a sua receita, então, para os demais, que ser feliz era ter um corpo forte, são e uma boa sorte. Essa era a receita de felicidade, a mais antiga que a gente encontrou. Depois teve Sócrates, que teve um novo rumo, uma nova ideia sobre felicidade. Ele dizia que a felicidade não estava somente no corpo e na satisfação dos desejos, mas que o homem tinha uma alma. O homem não era só corpo, existia uma alma. E a felicidade, então, seria o bem da alma através de uma conduta justa e virtuosa. No século XX, a gente também tem uma nova reflexão sobre o tema de um inglês chamado Bertrand Russell. E ele dizia, na síntese, que ser feliz era eliminar o egocentrismo. E assim por diante, todos nós refletimos e muitos pensadores refletem a respeito de como encontrar a felicidade. Nós hoje, como homens, somos o resultado, e já vivemos com certeza, até talvez essa encarnação, nas anteriores, experimentamos guerras, vicissitudes, dificuldades. E hoje, na era tecnológica, nós estamos na época do imediatismo. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos ser felizes já. Todas as inovações tecnológicas, no entanto, não nos trazem essa paz, essa felicidade. A gente só tem essa ânsia, essa pressa de ser feliz e a gente fica meio perdido. E depois de todas essas coisas que vem acontecendo, o homem moderno, odierno, ele perdeu um pouco do otimismo em relação ao futuro. Porque ele não encontra esse caminho, muitas vezes, da felicidade. Então, tudo que ele imaginou de material, de tecnológico, não traz essa calma, essa paz interior que as pessoas tanto procuram. Então, ele acaba abandonando essa visão otimista da vida, diante do panorama que a gente vê atualmente e tudo mais. Quando Jesus nos diz que a felicidade não é deste mundo, ele nos orienta, na verdade, a gente viver no mundo sem ser do mundo, com a visão das demais vidas, do nosso progresso como espíritos. E ele nos orienta a procurar a felicidade no autodescobrimento, a nos olhar interiormente. Quem é a Flávia? Quem é o João? E a gente só pode descobrir isso nos olhando. Ninguém fala com a gente, ninguém conhece tanto os nossos pensamentos íntimos, as nossas tendências, as nossas vontades. E somente quando a gente olha para dentro da gente é que a gente pode tirar conclusões do que está me incomodando. Por que eu ainda não tenho paz na minha vida? Por que eu não sou feliz? O que está acontecendo? E somente eu, cada pessoa individualmente, consegue fazer isso, através do autodescobrimento, quando a gente sublima muitas vezes as nossas tendências instintivas com o uso da razão, no primeiro momento. Todas as virtudes que a gente tem, as que a gente já tem, as que a gente gostaria de ter, a gente adquire através da prática. Então, todas as coisas que a gente quer fazer na nossa vida, uma aula de violão, uma ginástica, no começo a gente faz muito pensado. As coisas não fluem, a gente faz através da razão. E depois de um tempo a gente faz aquilo, parece que nem se lembra mais como é que aprendeu. Já consegue fazer e fica feliz. Assim também é o autodescobrimento e é o caminho que a gente encontra em direção à nossa felicidade. Mas é preciso que a gente tenha coragem do primeiro passo, de olhar para dentro da gente e usar racionalmente esse encontro. Eu tenho esse problema aqui. Eu me encontro sempre com a mesma dificuldade. É um
É um passo racional, você analisa, encontra sempre essa dificuldade e busca uma maneira de superar. Nos primeiros passos, no começo, você vai fazer tropeçando, vai fazer meio torto, meio errado. E com o tempo as coisas vão fluindo e aquela virtude acaba sendo... você nem lembra mais como é que começou. Não consegue mais voltar atrás. Então ele diz também que o homem, ele não é... O Jesus, né? Jesus diz que o homem não é feliz. A gente não é feliz por possuir as coisas ou não possuir. E sim como a gente lida... a forma da gente ver as coisas que a gente tem na nossa vida. Tem uma história no Momento Espírita que um escritor narra que existia um jornalista muito jovem na redação do programa deles de rádio e ele conta que ele sentia inveja do rapaz, porque esse rapaz era muito feliz. E ele falou assim, como é que pode essa criança, esse menino ser tão feliz, né? E chegava a sentir inveja dele, que era um jovem, tinha sucesso profissional, as pessoas gostavam dele, e ele achava assim, nossa, esse rapaz ele não tem problemas, é uma pessoa tão agradável, tão benquista, tão legal, e chegou a sentir inveja, até que num determinado momento, eles estavam conversando sobre a internet, sobre a tecnologia, e o jovem falou que ele adorava a internet, porque a internet possibilitava a ele pesquisar sobre a doença da esposa, que ela tinha esclerose múltipla, que é uma doença grave. Então não é o que a gente possui, o que a gente tem, que faz a gente ficar feliz ou infeliz, e sim a maneira como a gente encara. Então, qual é o sentido? Ele jamais imaginou que aquele jovem tinha um problema tão grave em casa, né? Esposa doente, procurando tratamento, e as buscas que ele fazia. Então é a maneira que a gente encara essas situações. E a felicidade, ela é particular para cada pessoa. O que me faz feliz é diferente do que faz o outro feliz. Então, porque nós somos diferentes, nós temos gostos diferentes, tendências diferentes. Então, a maneira como a gente encontra a felicidade é particular de cada pessoa. Embora a gente ache que, assim, olhando de fora, a gente acha que a felicidade é ter um sucesso profissional, ou é casar, ou ter filhos. A gente faz uma ideia geral do que é ser feliz. Mas a felicidade é uma coisa bastante particular, dependendo da forma como a gente encara as coisas que a gente tem na nossa vida. E Jesus situa o amor ao próximo como a si mesmo, como a pedra fundamental da felicidade. Ele estabelece que o fazer o bem aos outros é que nos traz a verdadeira felicidade. Esse compartilhar aquilo que a gente tem de melhor com o outro nos faz cada vez mais feliz. Então ele diz que a felicidade é o bem que a gente proporciona para o próximo. A alegria de fazer feliz as pessoas nos faz feliz igualmente. Então essa felicidade que a gente tanto busca, ela não é uma coisa imediata, um sentimento que a gente acorda amanhã e fica feliz, né? Ela não é rápida, ela não é transitória. Então a felicidade ela não vai acontecer de uma hora para outra. Ela caracteriza-se pela produtividade das nossas ações através do tempo. E qual é esse tempo para nós espíritos? Começar hoje e não terminar nunca, já que somos espíritos eternos. Então, por isso que Jesus diz que a felicidade não é desse mundo, porque ela vem pela produtividade através dos tempos. Então, a doutrina espírita ela apresenta a felicidade e a desgraça como sendo uma consequência das nossas atitudes e que o homem assume no decorrer da sua rota evolutiva. Se não estamos felizes hoje, possivelmente tropeçamos em alguma coisa lá atrás. E é esses tropeços que a gente precisa analisar racionalmente para corrigir as nossas rotas. Então nós hoje como espíritos somos a somatória de todas as nossas vidas pregressas, né? E a nossa felicidade é a somatória de todas as nossas ações no bem. Então a filosofia da felicidade à luz do Espiritismo se compõe de uma atitude
atual, correta do homem em relação à vida, em relação a si mesmo e em relação ao seu próximo. Então, quando a gente fala na somatória das atitudes, Dores da Alma e Prazeres da Alma é o título de dois livros, do Espírito Hamed. Então, ele coloca como dores da alma essas atitudes aqui. Então, cada título desse tem 2 capítulos que ele fala sobre a crueldade, sobre o orgulho, sobre a responsabilidade. E da mesma maneira ele coloca os prazeres da alma. O que nos dá alegria, o que nos traz felicidade, que é o desapego, que é o amor, que é a paciência, a afetividade, o respeito pelos outros. Então, seguindo essa lógica da produtividade das nossas ações no decorrer do tempo, nós vamos ser mais felizes quando? Quando nós praticarmos mais coisas que nos deem prazer e prazer ao próximo. Quando a gente for mais paciente, quando a gente tiver mais afeto pelos outros, quando a gente tiver mais respeito, quando a gente conseguir agir com liberdade e responsabilidade. E vamos ser mais infelizes quanto mais atitudes que causam dor a gente tiver. Então, se eu for mais egoísta, se eu ficar muito preocupada, se eu tiver vícios, se eu ficar muito na solidão, se eu guardar mágoas, quanto mais atitudes que causam dor eu faça, mais infeliz eu vou ser. Quanto mais atitudes que nos dão alegria, que proporcionam prazer para as pessoas que convivem com a gente, mais felicidade eu vou proporcionar ao redor de mim as pessoas que convivem comigo. Então, essas estradas que nos levam à felicidade fazem sempre parte de um crescimento gradual que a gente tem. Normalmente a gente não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo ainda, né? Nós não conseguimos ser bondosos, pacientes, amorosos, felizes, maravilhosos o tempo inteiro, ainda. Né? A gente sempre está esbarrando aqui nas dores da alma, né? Mas é importante que a gente tenha a razão conosco, nos observando sem rodeios. Ah, eu caí aqui, ó. Fui orgulhosa. Fui orgulhosa, não aguento a pessoa. Fui tendo agir. O que tem que acontecer? A gente perceber, admitir e corrigir com ações positivas na contabilidade da nossa vida, da nossa felicidade. E esse crescimento gradual só pode acontecer na prática. Não é só lendo, não é só ouvindo palestras. Ajuda muito, né? São caminhos que nos levam à prática. Mas o crescimento real ele só acontece quando a gente age no bem. Né? O pensar é sempre o começo, mas nós precisamos praticar. Ainda que mais ou menos, ainda que aos pouquinhos, pequenos passos, nós precisamos praticar. Porque o nosso principal objetivo é progredir espiritualmente. E a gente não pode progredir se a gente não avançar em atitudes diferentes daquelas que a gente está acostumado a fazer. Então, nós já sofremos muito, já tropeçamos muito, magoamos muitas pessoas. Então, precisamos ter atitudes diferentes. E principalmente tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes da nossa vida é o resultado direto das nossas atitudes. Não é porque as pessoas escolhem, agora eu quero que você fique infeliz. Nós temos participação nesses acontecimentos e sempre decorrentes das nossas próprias atitudes, distorcidas ou não. Temos o resultado. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente pode acontecer da gente tomar um peso, uma carga de uma responsabilidade que não é nossa. Às vezes a gente sofre pelo outro, faz pelo outro e não faz pela gente. Né? Então, às vezes a gente, eu vou resolver o teu problema, eu vou te ajudar, e você não se ajuda. Né? Ou você sofre pela outra pessoa, toma atitudes que são da responsabilidade de outra pessoa.
O nosso objetivo é cuidar da nossa felicidade, da nossa paz interior, para que a gente possa dividir com quem está ao nosso lado. Não podemos ser responsáveis pelas atitudes dos outros. Às vezes a gente constrói castelos no ar, sonhamos, nos iludimos, criamos expectativas, as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, né? E a gente se sente infeliz. Ninguém criou isso dentro da gente, né? Temos que assumir a responsabilidade, que essas ilusões muitas vezes são criações próprias, nossas, né? Então ninguém pode fazer a gente feliz ou infeliz. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. As pessoas, as situações que estão ao nosso redor fazem parte do nosso crescimento espiritual. Então nós precisamos ter essa consciência. E a nossa forma de reagir é que vai fazer a gente crescer, ser mais tranquilo, mais feliz, menos feliz. Então todos os nossos sucessos, os nossos fracassos são subprodutos das nossas atitudes, sempre, construtivas ou destrutivas. Nós é que regemos a maneira como a gente vai se sentir em relação ao que acontece à nossa volta. Tem um filme que se chama, não sei se vocês já viram, se chama Invictus. Conta a história do Nelson Mandela, quando ele foi libertado, ficou 27 anos na prisão, na época lá do apartheid, da África do Sul. E o filme conta a história do time de rugby, acho, e que era da maioria branca. E quando ele saiu da prisão, eles queriam que fosse devolvido para a elite branca toda aquela humilhação que os negros haviam sofrido. E ele pensava diferente. Ele pensava, não, eu quero unir o nosso país. E foi através do time que ele conseguiu que todos torcessem pela mesma coisa, que se unissem. E tem uma passagem desse filme que ele chama o capitão desse time, é um filme muito lindo, e lê para ele um poema que se chama Invictus, que ele diz que agradece a noite negra que ele passou, ficou 27 anos, mostra a prisão que ele ficou durante 27 anos, e no final do poema diz assim, eu sou o capitão da minha alma, eu sou o senhor do meu destino. Então ele escolhia a forma como ele se comportava durante 27 anos preso naquela cela. Então é uma lição muito linda da gente, né? Nós não estamos numa cela, estamos aqui livres, com toda a liberdade de agir para a nossa própria felicidade. Se vocês tiverem oportunidade, peguem o filme, é muito bonito e o poema é lindíssimo. Então é sempre mais fácil a gente culpar o cônjuge, o amigo, a mãe, o filho, o trabalho, as pessoas, pelas coisas que a gente está sentindo. Obviamente a gente passa por dificuldades, encontra pessoas difíceis, né? Mas elas na verdade são pessoas que estão colocando à prova as coisas que a gente aprende, estão nos fazendo melhor, estão fazendo com que a gente perceba qual a atitude que a gente tem em relação a isso, qual é o nosso comportamento, aonde a gente está aplicando as coisas que a gente já tem aprendido agora. Porque normalmente a gente pensa que se todo mundo fizesse o que a gente gostaria, né? Se comportasse como a gente imagina, eu vou nesse lugar e ela vai me receber muito bem. Aí a gente chega, tá mal, as pessoas falam mal da gente, e a gente fica, meu Deus, e agora, né? Então se todo mundo agisse conforme a gente planejasse, a gente acha que a gente seria muito feliz. Quando alguma coisa acontece não tão de acordo com o que a gente imagina, a gente se sente infeliz. A gente tem uma atitude até infantil, né? A atitude de reação infantil. A gente não percebe, não, então eu vou reagir de uma outra forma. Eu vou ser melhor. Eu não vou devolver da mesma forma. Né? O que Jesus disse, dê outra face.
Responda de outra maneira. A face boa, a face do bem. Então, essa nossa felicidade que a gente busca, na verdade, ela se baseia numa adaptação satisfatória à vida que a gente tem. A nossa vida social, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional. Nem tudo acontece como a gente gostaria. Então, a gente se adapta da melhor maneira. E a nossa capacidade de ajustamento às situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então, a felicidade não é a realização de todas as coisas que a gente quer. E sim, a gente se ajustar e ver as coisas da melhor maneira possível. E também a noção de que a gente pode se satisfazer com aquilo que se apresenta na nossa vida. Ser feliz com aquilo que é. Eu estou aqui, estou feliz. Essa é a minha vida. Essa é a minha família, essa é a minha mulher, essa é a minha filha, esse é o meu trabalho. Me adapto à situação e às situações que eu enfrento da melhor maneira possível. Então, quem compreende essas divinas intenções do poder maior, sabe que nada pode estar errado. Nós estamos no lugar certo. Estamos com quem devemos estar. E se estamos e passamos, temos algo a aprender com isso. Alguma coisa precisa ser aprendido pela gente. Ou ensinado. A gente aprende e a gente ensina quem está do nosso lado. Porque a obra da natureza sempre tem a capacidade de promover o progresso para todos. Então ninguém se encontra por acaso nas situações. E essa análise real, essa análise racional da nossa felicidade, estou me sentindo bem, estou fazendo a análise correta, são as outras pessoas que me fazem infeliz ou eu que causo esse desajuste muitas vezes no ambiente? Sou eu ou elas, né? Nem sempre a gente é sempre a boazinha, né? A fofa, a querida. Às vezes a gente provoca situações em que as pessoas se sentem ofendidas, até sem querer. A gente fala uma coisa, ofende a pessoa. Não era a intenção, mas ofende. Então nem sempre a gente é a vítima, a coitada, a pobrezinha, né? Também provocamos situações que causam desconforto nas outras pessoas. Então a gente precisa ver qual é a grande cena, por que estou nesse local. O que estou aprendendo, o que preciso melhorar, por que fico nervosa nessa situação, o que traz, né? Às vezes a situação traz lembranças ou traz coisas que não estão resolvidas dentro de mim. É isso que Jesus fala, né? Conhece, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se conheça, esteja bem, até para ofertar o que você já aprendeu, as coisas que você tem de melhor. Então a gente entende que essa parte aqui, as dores da alma, elas são fases naturais da nossa evolução. Todos nós passamos por isso, todos os dias, né? E todos os seres que estão hoje no planeta estagiam dentro dessas dores, né? De todos esses sentimentos que nos trazem infelicidade. Porque estamos em crescimento espiritual e precisamos aprender a lidar com isso. E para aprender a lidar com essas nossas vezes, a gente tem forças inatas, forças interiores que vêm com a gente tem tendências, né? E a gente precisa lidar com isso. E a gente descobre quando? Quando lida com os outros. Se a gente está sozinho, a gente é perfeito, né? A gente não faz nada, a gente é legal, bacana. E a gente só descobre, às vezes, as nossas más tendências quando a gente está com outras pessoas diferentes ou dentro da própria família. E aí nós descobrimos, nossa, como eu sou egoísta. Como eu tenho raiva, como eu tenho ciúme, como eu tenho inveja. Mas esse autodescobrimento, eu não preciso falar para os outros, né? Hoje eu descobri que eu sou invejosa. É uma análise íntima. Eu tenho isso dentro de mim. E a partir do momento que eu identifico, eu começo a transformar. Essa é a melhor parte.
A partir do momento que eu assumo 100% da responsabilidade desses sentimentos que eu tenho. Eu não preciso contar para os outros, mas eu tenho. E a partir do momento que eu tomo conhecimento, que eu assumo responsabilidade, eu começo a transformar. Às vezes, pensando, eu estou com inveja. Mas aí tu pensa e fala, não posso ter inveja. Aí tu começa a racionalizar e as coisas vão ficando mais simples, não fica tão grande, não fica tão distante da realidade da gente. Então a gente não é essa vítima das fatalidades, das infelicidades. Somos os promotores dos nossos destinos. Então precisamos aceitar esse princípio da responsabilidade individual. Tenho e o que eu vou fazer com isso? Quero ser feliz, então eu vou promover conscientemente mais ações no bem do que continuar agindo nas atitudes e nos sentimentos que me trazem dor. Conscientemente, racionalmente. Então isso descomplica a nossa vida. A gente tem um limite. Esse é o meu limite. Então eu vou mudar. E a gente passa a escolher com sabedoria, com responsabilidade, transformando sem exceção todas as amarguras que a gente vive hoje. Então nós podemos escolher a maneira como a gente pode se comportar. Existe uma frasezinha que a gente fala assim, escolha. Você é o dono da sua vida. Escolha. Escolheu errado, escolhe de novo. Escolhe de novo. E escolhe de novo. E escolhe o amor. Escolhe o bem. Achou que está errado? Escolhe de novo. Até que a sua escolha traga prazer, traga felicidade, traga paz. É o seu coração que vai dizer isso para você. Então a gente sabe que mudar os hábitos que a gente tem, às vezes limitadores da nossa vida, é difícil. A gente olha e não sabe como. É difícil mudar, é difícil sair do lugar, dói olhar para você e ver que você não é tão legal assim. Quando a gente olha, a gente encontra coisas que a gente gostaria de mudar. Eu não queria ser assim, né? Dá trabalho, e a gente tem o ego, que se acostuma. Às vezes a gente está, por mais que seja desagradável a situação, a gente está acostumado com ela. A gente sabe tudo daquela situação desagradável. E a gente se acostuma. Tem uma historinha que conta assim, que tem uma historinha, tá? O homem no lodo, dentro do lodo, e o Espírito Superior diz, venha, saia do lodo, venha aqui para essa planície, verdinha, linda, cheia de flores. E ele vai e coloca uma perninha lá na planície, e a outra perninha está no lodo. Nós somos meio, né, mais ou menos assim, então uma perninha lá e uma perninha cá, né? E aí a gente bota lá a perninha na planície, tá tirando a outra e começa a sentir frio. Tá frio. Que a outra estava ali, né? Tava ruim, mas estava ali, não tinha vento. Tá frio, volta para onde? Volta pro outro. Mais ou menos assim. Então a gente tem medo de sentir um friozinho ou de ver uma planície diferente que a gente não conhece, mas é muito melhor. E a gente fica, não, vou voltar para onde eu já conheço. Né? Então todos nós hoje estamos com uma perninha lá e uma perninha cá. A gente às vezes volta, vai um pouquinho para frente, né? É assim a nossa situação hoje espiritual. Mas a gente tem que ter coragem para dar uns passinhos para frente, conhecer novas coisas, agir de maneira diferente. Então é muito comum que a gente reflita, leia as coisas, goste daquilo que a gente lê, daquilo que a gente aprende, e muitas vezes faz esse autodescobrimento, sabe que precisa mudar e chega a uma conclusão. E aí quando chega a conclusão, fala assim, uma hora dessas eu vou começar a mudar. Um dia desses eu vou ser diferente. Mas não existe uma hora dessas no relógio. Nem um dia desses tem um calendário. Precisa ser já, né? E aí as pessoas adiam as suas decisões numa indeterminação que não é justificável. E quanto mais a gente adia, pior fica. Fica mais difícil de mudar.
Quanto mais você se mantém numa situação desagradável, mais difícil é a gente conseguir sair. E esse fato dessa nossa, de adiar as coisas que precisam mudar, só retarda o nosso processo de evolução. Os espíritos superiores, todos os livros dizem o quanto os espíritos de luz superiores querem que a gente evolua, querem que a gente seja melhor, o quanto eles tentam. Vocês já pensaram o quanto o espírito protetor de cada um tentou as coisas com a gente? E a gente, quantas vezes a gente permaneceu no mesmo erro? Tantas vezes, tantas. Né? E eles lá do nosso lado, vamos lá, minha filha, mais uma vez. Né? E estão lá pacientemente esperando que a gente tome os nossos passos rumo à felicidade, as novas atitudes, baseado naquilo que a gente conhece. Então, quando a gente se afasta pela nossa própria vontade do amor e do bem, a dor vai chegar para corrigir esses nossos maus passos. Então, com toda certeza, realizar esses ideais que a gente aprende, esses ideais da vida, é trabalhoso. A gente precisa fazer esforço para realizar. A gente precisa trabalhar, entender e dar passos. Mas a gente é convidado pela vida o tempo inteiro para novas atitudes. A toda hora a gente se depara com um livro, com uma mensagem, com um amigo, com uma palestra, com coisas que nos puxam às mudanças, as mudanças de atitude e os novos comportamentos. Então a gente precisa realizar esse movimento em favor daquilo que a gente quer. Então, se eu quero ser feliz, e não me sinto feliz hoje, alguma coisa nas minhas atitudes ou no meu comportamento estão fazendo com que eu me sinta infeliz. E esses comportamentos ou atitudes que eu tomo precisam ser alterados, pequenos passos, né? Mas precisa começar. Então as pessoas querem essa felicidade, esse equilíbrio emocional, o equilíbrio nas suas relações, mas não querem fazer esforço. E isso é como uma joia rara de um grande valor. Seria semelhante a gente chegar numa joalheria, ver um colar lindo, cheio de pedras, caríssimo, e chegar para o gerente e pedir: eu quero. Ele vai dar? Só que eu quero? Não, eu tenho que pagar pela joia. Pagar caro, né? Senão não leva joia. Assim também é o equilíbrio emocional, é as boas relações, é a felicidade. Eu preciso pagar o preço. As coisas não vêm de graça, né? Então esse equilíbrio emocional que a gente tanto quer para ser feliz é como uma joia de alto valor. E a gente pode conquistar com o nosso esforço, com o nosso trabalho pessoal. Simplesmente nos tornando conscientes de quem a gente é. E essa realização desses esforços, às vezes no começo, é muito difícil a gente dar um passinho em direção daquilo que a gente quer. Custa muito. Aquele passinho custa. Mas o segundo passinho já é mais tranquilo. É que nem andar de carro num congestionamento e andar de carro numa BR sem movimento. Né? Você andar, parar, custa mais, demora mais, traz mais esforço, a gente fica irritado. Do que, ainda que você vá devagarzinho pela BR, é mais suave, é mais tranquilo. Né? Agora, se você anda e para, anda, volta para trás, anda, para de novo, parece que é um esforço que não vai terminar nunca, parece que nunca chega no objetivo. E dando pequenos passos, aquela energia do primeiro, o movimento segundo, que é o movimento terceiro, e quando você vê, você chegou no objetivo que você quer. Então, existem milhões de pessoas no nosso planeta Terra querendo ter essas atitudes diferentes, mais honestas, mais amorosas, mais caridosas, querendo se tornar espiritualmente saudáveis, mas não se dispõe a pagar o preço da mudança. Eu quero ser equilibrada, mas eu continuo agindo da mesma maneira. Não tem como. Eu quero ser mais generosa, mas eu não divido nada com ninguém.
maravilhosa. Se eu não divido nada, mas eu quero. Então eu não faço, eu preciso fazer. Outras milhões de pessoas que estão doentes, com doenças autodegenerativas, doentes do corpo, e não se dispõem a ter uma vida saudável. Não quero deixar de fazer isso, não quero deixar de fazer aquilo, não quero fazer exercício físico, não quero fazer o que o médico mandou. Tem que pagar o preço, tem que fazer o que o médico mandou, tem que mudar de alimentação, se eu quero ser saudável. Tem que mudar de hábitos, tem que pagar o preço. É uma joia para mim, não é para ninguém. É para o meu desenvolvimento, para o meu espírito, para a minha felicidade. Eu não estou fazendo por ninguém, estou fazendo por mim. Para que eu possa dividir, para que eu possa ser feliz, tornar os outros felizes também, ensinar, ser exemplo, né? Então, só o desejo da possibilidade de ser aquilo que a gente ainda não é, não nos torna aquilo que a gente quer ser. Então, só eu querer ser uma pessoa generosa não me torna uma pessoa generosa. Eu preciso pagar o preço. Eu preciso ter atitudes que me tragam essa condição. Então, por isso que é fundamental que a gente tenha uma vida proativa na direção das coisas que a gente busca. Pelo nosso próprio esforço, aquilo que nos compete, aquilo que a gente deseja ser. E quando a gente faz isso, quando a gente dá esses passos, o universo ele vai se abrindo para aquelas coisas que a gente quer. A gente vai encontrando pessoas que pensam que nem a gente encontra livros que a gente nem imaginava que tinha, a gente encontra grupos, encontra locais, encontra tantas coisas maravilhosas, confirmando aquilo que a gente gostaria de ser. Outros amigos, outras pessoas, né? Às vezes a gente tem medo da mudança. Ah, mas eu vou ficar como? Ninguém que eu conheço pensa que nem eu. Ninguém que eu conheço gosta das coisas que eu gosto, né? Mas você vai encontrar tantas outras que pensam como você. Quando eu tirar aquele pezinho do novo e caminhar na planície, quantos já estão lá esperando por você? Quantas pessoas têm mais coisas ainda depois da planície, o céu e tantos outros lugares, né? Tantas coisas que a gente ainda não conhece e a gente, por medo, ou por comodismo, ou por não querer pagar o preço, continua sofrendo. Alguém está fazendo a gente sofrer? Não. Nós estamos escolhendo, fazendo escolhas o tempo inteiro. Então, lembrar sempre que somos nós os detentores da nossa vida. Nós é que somos convidados pelo poder maior, pela vida maior, por Deus a acionar a nossa vontade para realizar tudo aquilo que a gente quer para a gente. No livro dos Espíritos, ele dá uma resposta. Quão poucos esforços vocês fazem? Se vocês gostariam, né? Ele fala, acho que da influência dos Espíritos sobre a nossa vida. Ah, eu posso, não me lembro se é isso, mas acho que mas eu posso, pela ação da minha vontade, não ter isso? Pode, mas como vocês fazem poucos esforços? Eles falando pra gente. Como a gente aciona mal o nosso poder de vontade, nosso poder de escolha, nosso poder de decisão. Nós permanecemos sempre no mesmo lugar e estamos infelizes e não queremos mudar. Né? Então, esse caminho do autodescobrimento, de eu perceber em mim o que eu posso mudar, se chama o caminho da autocura. Ninguém me diz o que eu preciso fazer. Eu olho para mim, para a minha vida hoje e percebo o que eu preciso mudar. Então, esse caminho da autocura, da autoconsciência, é um movimento que eu faço proativo, amoroso, e é o caminho da autoconsciência. Eu sou a Flávia e eu sou assim. E eu quero ser Y. E eu vou caminhar por aquilo que eu escolhi ser. Quero ser feliz, quero ser melhor. E eu tenho que fazer esse esforço. E esse caminho da autoconsciência, da autocura, de eu me resolver internamente, muitas vezes pode ser que eu não consiga sozinha, então eu posso procurar ajuda. Nós temos aqui tantas casas espíritas, tanta gente
maravilhosa que pode nos orientar no caminho melhor. Se eu não consigo aqui ainda, tantos profissionais hoje existem, né? Sem nenhum problema. Quando eu tenho uma dor de cabeça ou uma dor de garganta, eu vou ao médico, que é uma doença do corpo. E se eu estou doente espiritualmente, por que eu não posso procurar ajuda? Por que não? Por que eu não posso vir à casa espírita fazer um atendimento fraterno? Por que, se eu não consigo resolver aqui, por que eu não posso procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra? Precisamos tratar da nossa alma da mesma maneira como a gente trata o corpo, né? É necessário, é preciso. E esse caminho é um caminho trilhado por todas as pessoas que se cansaram dessa vida inconsciente, subconsciente, e se tornam conscientes de que os problemas com os quais elas se defrontam são criações delas mesmas. Então, muitas vezes a gente cria a situação, a gente fomenta as situações que a gente está. Então a gente tem essa consciência de que temos um potencial divino dentro de nós. Todos nós temos as virtudes ingênuas, só a gente desenvolver. Tem um outro livro que se chama Estamos Prontos, que eles fazem uma experiência de antropologia com macacos primatas, que eles têm em germe os mesmos comportamentos que a gente tem de ciúme, de agressividade. Então, o que ele quer dizer com isso? Todos nós temos, a gente só precisa desenvolver. E assim como a gente encontra coisas que nos trazem infelicidade, nós temos as outras coisas também. Temos amor, temos compreensão, temos afetividade, estamos prontos. Então, todas essas nossas virtudes que a gente estuda, que a gente quer ser, já está dentro da gente. É só a gente fazer um esforço nessa direção e se desacostumar com aquilo que a gente viveu tanto tempo. Se acostumou a ficar lá, com o pezinho lá. Tá ruim, mas tá bom. Mas a gente fica, tô tão infeliz. Tô aqui, mas tô tão infeliz. Mas não quero ser. Não, vou voltar. Né? Porque eu já conheço. Então, essa é a nossa grande dificuldade, a gente ter coragem de caminhar naquilo que a gente quer. Ter essa curiosidade que existem coisas melhores, né? E a gente se libertar dessas limitações que a gente tem dentro da gente. A limitação é interior, não é externa. Então, vale a pena pagar esse preço. Desse caminho novo, do caminho da felicidade. Quando Jesus, na pergunta 922, ele pergunta assim, Allan Kardec pergunta para os espíritos. A cultura, ele pergunta se existe uma soma de felicidade comum agora, todo mundo, né? Mas qual que é a felicidade comum? Quero caminhar na direção do bem, mas como é que eu faço? Existe uma receita geral que eu posso usar para todo mundo? E os espíritos respondem o seguinte, que em relação à vida material é a posse do necessário. E com relação à vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa é o conceito de felicidade geral que os espíritos nos orientam. Então, o nosso segredo da felicidade é dar um sentido para a nossa vida, ter a certeza que isso aqui é uma existência passageira, que nós estamos aprendendo, precisamos ser melhores e tem o objetivo de proporcionar para a gente oportunidades de crescimento. Tudo que nos acontece, tudo que a gente tem ouvido é com esse objetivo, do progresso e oportunidades de crescimento. Então, toda vez que eu me deparar daqui para frente com um problema que eu posso achar horrível, mas que a gente possa racionalizar e pensar em alguma oportunidade de crescimento. Ou para mim, ou para a pessoa que está na minha frente. Os dois vão aprender, né? Mas é uma oportunidade. Então a felicidade, na verdade, está sob o nosso controle. De nós nos sentirmos felizes e satisfeitos com a vida, que é a oportunidade que Deus nos deu. Todos nós que estamos reencarnados aqui, temos uma oportunidade. Que a gente possa fazer dessa oportunidade
uma oportunidade muito feliz, muito tranquila, muito consciente. E a busca dessa felicidade é uma batalha que a gente trava muitas vezes, e a maioria das vezes, com a gente mesmo. E lembrando que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Quando a gente pensa assim, a gente se melhora, a gente quer ter paz na nossa vida, quer ter paz para as outras pessoas que a gente convive e consegue ter mais lições que nos dão prazer, que nos dão alegria e menos que nos causam dor. Um desejo para vocês uma noite muito feliz, com mais coisas boas do que eu. Boa noite para vocês.